eu já mostrei o gráfico para vocês, é uma que realmente não só não cresceu mais, como ficou parado no primeiro mandato da presidente Dilma. Então, você olha, investimentos, que é essa penúltima linha aqui, investimentos públicos federais do governo central crescem 7,2% em termos reais no governo Fernando Henrique, 10,7% no governo Lula, 0,3% no primeiro mandato da presidente Dilma. Ou seja, investimentos públicos federais congelam, basicamente ficam parados, apesar de ter uma oscilação, ficam parados no primeiro mandato da presidente Dilma, apesar de uma expansão forte de investimentos públicos via programa Minha Casa Minha Vida, que é criado nesse período. Então, se você tirar o Minha Casa Minha Vida e ficar só com os investimentos realmente em formação bruta de capital fixo, que é o que a gente chama, que não é residencial, cai o investimento público, em termos reais, em relação ao PIB, cai mais ainda no primeiro mandato da presidente Dilma. Então, está muito claro que um dos pilares principais vai embora, né? E que, por outro lado, a gente passa a ter uma redução, de impostos para determinados setores, que vai sendo estendida para outros setores, também por razões que a gente também discutiu aqui no debate, né, não muito idôneas, né, com setores conseguindo aprovar determinados MPs para desonerações a partir dos seus financiamentos de campanha legais, ilegais e propinas, né? Então, a gente discutiu isso um pouquinho aqui. Mas o fato é que as desonerações fiscais estão responsáveis por boa parte do problema e, da mesma maneira, a desaceleração econômica também, né? Então, o ciclo de commodities que se reverte, o crescimento menor que vem de todos esses fatores ao mesmo tempo, a interrupção daquele ciclo de expansão do consumo, isso tudo combinado gera uma desaceleração que também tem a ver com essa queda com esse crescimento menor de receitas. Também não é só desonerações. Fora isso, você tem custos maiores, gastos maiores via política de subsídio, via BNDES, né, que também não tem todo o impacto que era, enfim, que se esperava e acabam gerando um custo. Então, isso tudo deteriora o quadro fiscal do país, né? Que é quase que um efeito colateral de um modelo de crescimento que deixa de funcionar. E que não deixa de funcionar porque ele já estava fadado ao fracasso. Ele deixa de funcionar porque também você segue ou dá você vira para um outro modelo. Isso quer dizer que teria funcionado mais 10 anos? Também não. É isso que tem que ficar claro. A gente tinha desafios, a gente seguiu uma estratégia que era tentar resolver aquele desequilíbrio com um monte de incentivos a setores industriais que tampouco funcionam por vários fatores. Alguns, inclusive, que não dependem do cenário interno e sim do cenário externo, né? Então, esse é o quadro fiscal, acho que está claro, despesas é vermelho, azul é arrecadação, tá? Então, exatamente o que a gente acabou de mostrar. E aí, se você olha para o resultado primário, diferença entre arrecadação, receitas e despesas, sem contar despesas com juros, né? Você vê que realmente o período 2004 2010, excluindo o ano de 2009, gente, isso aqui, o azul escuro, é o resultado primário como ele é divulgado, oficial. O azul claro é o Oraíri-Gobet, que é tirando pedalada, despedalada, etc., e transformando tudo na mesma metodologia, tá? Que é esse ajustado, azul claro. Então, azul claro é que serve para olhar, por exemplo, se você olhar de 2010 para 2011, olha como o azul claro sobe, que é o ajuste fiscal de 2011, impacto do ajuste fiscal de 2011 no resultado primário, que sobe mais que 1% do PIB nesse período.
Se você olhar para o azul escuro, você não vê isso, porque teve uma alteração de metodologia em que entrou fundo soberano, um monte de coisa dentro do resultado fiscal, que dá a impressão que o resultado primário de 2010 é muito maior do que ele é, de fato. Tá? Por exemplo, 2014, você vê que também tem uma diferença enorme entre o oficial e o ajustado, né? Em que o ajustado tem um déficit bem maior primário do que o oficial. Aí é justamente o ano das pedaladas. Né? 2015 é o contrário. O oficial parece um déficit maior do que o ajustado, porque é o ano das 10 pedaladas. Então, só para vocês entenderem um pouco aí a diferença nos dados. Tá? Mas o fato é que você vê a deterioração do resultado primário, ela começa a acontecer desde 2011, né? em que você tem uma curva, você olha só para o azul claro, né? Você vê que desde 2011 você vai vendo o resultado primário diminuir, de 2013 para 2014 é o salto maior e continua diminuindo desde então com uma ampliação do déficit primário. Né? Então, a deterioração fiscal é uma deterioração fiscal quase que em boa parte de ciclo, né? Fruto dessa desaceleração e dessa depressão, dessa recessão depois, mas que não pode ser, vamos aos poucos, que não pode ser atribuída a uma política expansionista de gastos públicos ou de investimentos públicos no período dos anos Dilma. Né? Então, isso acho que está evidente. O fato é que não funcionou e a inflação, por sua vez, acelerou. Então, apesar de tudo que se tentou fazer com ajuste fiscal, etc., no fim das contas, o dólar subiu e, como em todos os anos em que tem desvalorização cambial no Brasil, a gente tem dificuldade de cumprir a meta. Mas aí a gente tem que analisar um pouquinho o que aconteceu com a inflação. Então, a inflação ela mudou um pouco de natureza. Aquela inflação de serviços, que era fruto daquele processo redistributivo, ela aos poucos vai embora. Por sua vez, o dólar alto estimula aquela inflação de preços livres, que a gente não tinha exatamente, de preços de bens industriais, que a gente estava segurando com dólar baixo. E, ao mesmo tempo, você tem os preços administrados, que era a outra parte da sua pergunta, que, enfim, estão aí, têm comportamentos diferentes nesse período. É importante a gente entender também a mudança do processo inflacionário, que muda de um tipo para outro. Certo? Diante desse quadro fiscal e diante do fracasso de um modelo de incentivo à indústria por esses vários mecanismos, ao invés de falar, bom, talvez então a gente não devesse ter matado aquela expansão do consumo, talvez a gente devesse ter segurar essa inflação, aprofundar um processo de redistribuição de renda, fazer mais do que desvalorizar câmbio não é suficiente para estimular a indústria, talvez você devesse, tudo bem, parar de apreciar o câmbio, mas tentar ter algum tipo de política industrial mais estratégica. Ao invés de voltar com o investimento público federal, falar, bom, não está dando muito certo essa história de reduzir imposto para esses setores, enfim, várias coisas, fazer uma reforma tributária para tentar aprofundar um processo redistributivo, várias coisas que você poderia fazer nesse momento, já reconhecendo o fracasso dessa política, dessa agenda, que, no fundo, atende também interesses muito claros, você resolve, então, utilizar esse quadro fiscal deteriorado como desculpa, como pretexto para mudar e reverter, aí sim, completamente o modelo de crescimento, de desenvolvimento e simplesmente abandoná-lo e trocá-lo por uma política econômica centrada, cujo principal, único objetivo, que resolveria todos os outros, é o ajuste fiscal via contenção de despesas e investimentos. Certo? Então, aquela redução dos investimentos públicos que a gente já tinha visto, ela se acelera nesse período, em 2015 e 2016. Quando você vai olhar para o resultado primário, e aí, gente, tem algo muito importante
a ser dito aqui, tá? Porque está sendo propagado um documento escrito pelo Instituto Fiscal Independente, o IFE, que é um novo órgão criado no Congresso Nacional, enfim, acho que ligado ao Senado, que faz análises econômicas, tá? Enfim, nada contra. Os Estados Unidos têm um órgão que chama CBO, que é o Congressional Budget Office, que faz exatamente isso, super confiável, que é um instituto fiscal que tem membros de diferentes partidos, né, no caso dos Estados Unidos, dos 2 partidos, indicam seus membros, economistas, que produzem relatórios, e a gente tem um aqui, agora, no Brasil, que chama o IFE. Houve um documento, um relatório do IFE, que passou a ser divulgado, que calcula o chamado resultado primário estrutural, que eu já vou explicar para quem não sabe o que é, e chega à conclusão para o Brasil, estima, e chega à conclusão de que não houve ajuste fiscal em 2015. Que 2015 não foi um ano de ajuste fiscal, foi um ano de expansão fiscal. O que, portanto, basicamente eliminaria o debate econômico sobre consequências do ajuste fiscal, porque a gente estaria falando de um ano de expansão fiscal. Certo? Então, primeiro ponto relevante aqui, já que a gente está num mini curso, é discutir as coisas um pouco mais tecnicamente, a metodologia de estimação dessas coisas, tá? Por que o resultado primário estrutural é a medida certa para se avaliar se você tem ou não expansão fiscal? Bom, primeiro, ela não é a única, mas de fato é o seguinte: imagina você comparar simplesmente o resultado primário de um ano para o outro. Então, claro, que você tem um ano de crise em que a arrecadação cai, você comparar esse resultado primário vai cair, né? Aí você compara esse resultado primário mais baixo por causa da crise com um resultado primário mais alto num ano de boom e vai falar, olha, teve expansão fiscal nesse ano de crise, você reduziu o resultado primário, o que é evidente que não é a verdade do ponto de vista do impacto dessa redução na própria economia, né? Então, o que você faz para isso? Você tira do resultado primário, desse dado de resultado primário, aquilo que tem a ver com o ciclo econômico, ou seja, a parte da arrecadação e a parte das despesas que estão variando não por uma decisão de política econômica, e sim pela própria flutuação do nível de atividade econômica. Então, aquela parte da arrecadação que variou por conta do ciclo, você tira, e a parte das despesas que variaram por conta do ciclo, por exemplo, seguro-desemprego, é uma coisa que você passa a gastar mais quando você está numa recessão, né? Você também tira. Tem técnicas diferentes para se fazer isso, para filtrar esses dados e tirar a parte cíclica desses dados. Todas elas precisam partir de alguma medida de ciclo, né? Para você conseguir tirar o que vem do ciclo, em geral, você estima um efeito de algo que meça ciclo desse resultado primário. Então, que medida de ciclo? O que mede ciclo? Por exemplo, a taxa de desemprego seria uma opção. Por exemplo, a diferença entre o produto realizado corrente e alguma medida de produto potencial ou tendencial da economia. Você faz essa diferença, né? Quanto mais próximo está o produto dessa medida de produto potencial, mais em expansão está o seu ciclo e o contrário, né? Para algumas pessoas isso deve ser a coisa mais óbvia do mundo, mas eu tenho a sensação de que não para todo mundo, por isso que eu estou parando aqui nessa parte técnica de explicar o que é resultado primário estrutural, tá? Saber ler esse dado é importante. Isso significa que, e aí, enfim, em geral, ou pelo menos esses estudos, tanto do IFE quanto o do Oraire Gobet, que é o que dá origem a esse dado aqui, utilizam como medida de ciclo a diferença do produto para uma medida de produto potencial. Só que como é que você sabe qual é o produto potencial de uma economia? Né? Não é uma variável observável. Você não sabe exatamente quanto a sua economia pode produzir, você sabe o quanto ela produz. Certo? Então, você tem várias maneiras diferentes de estimar qual seria o produto potencial de uma economia. Uma delas, por exemplo, é você pegar, para quem já
né, abrir o livro-texto de economia, uma função de produção que está dizendo, olha, para uma quantidade de capital, para uma quantidade de trabalho, quanto que a sua economia pode produzir. Aí você tem formatos diferentes de função de produção. Aquela que vocês conhecem bem, Cobb-Douglas, né? É uma. No fundo, é uma forma de representar uma tecnologia. É uma maneira de estimar produto potencial. Assumir uma determinada função de produção, ver quanto que tem de população economicamente ativa, de oferta de trabalho, ver o quanto que se acumulou de capital ao longo do tempo. Esse você já não sabe exatamente qual é, porque você tem que, de alguma maneira, somar investimentos ao longo do tempo para ver qual é o estoque de capital acumulado, assumir, presumir que o capital se deprecia a uma taxa X. Mas tudo bem, essa é uma maneira. Outra forma é uma que você pega o produto, você tem lá uma série de produtos que está fazendo isso, e você passa, de alguma maneira, um tipo de filtro que tire desse produto uma tendência. Expurgue do produto aquilo que é ciclo. E aí você fica com essa tendência e fala, bom, essa tendência aqui é o produto potencial. Quem está acostumado a mexer em dado, uma das formas de fazer isso mais comuns é passar um chamado filtro HP. Faz exatamente isso, tira uma tendência de uma série de PIB. Né? Já que é mini curso, tem um momento hardcore aqui, técnico. Então, esse PIB potencial, qual o problema de você tirar fazer esse tipo de filtro que tira a tendência? Imagina que você está com uma série assim, você está tirando uma tendência, daqui a pouco o PIB despenca 2 anos seguidos, como aconteceu em 2015 e 2016. Na hora que você está tirando a tendência, inevitavelmente a sua tendência também vai cair. Esse tipo de método, ele é afetado por observações que estão com queda. Ele não é uma tendência que fica lá naquele mesmo lugar. Então, o teu PIB potencial, ele vai cair. Não exatamente na mesma proporção que o PIB, mas ele cai bastante. Como você estima essas coisas. Qual o problema disso? O problema é o seguinte, não se espera, numa economia que não passou por uma catástrofe natural, que não passou por uma guerra, né, que a capacidade produtiva da economia tenha caído. Até pode haver alguma redução da produtividade do trabalho, porque, de repente, o pessoal está tanto tempo desempregado que passou a não ter mais qualificação, perdeu, né, qualificação, e daí reduziu. Mas, dificilmente. Alô? Mas, dificilmente, isso é o suficiente para reduzir dramaticamente o produto potencial de uma economia. Tudo isso para dizer que esses dados do IFE, que usam esse tipo de estimativa de produto potencial, parece que 2015 e 2016 não é um ciclo tão de baixa assim, porque cai o PIB, mas cai também o PIB potencial. Então, na hora que você vai medir se aquilo ali, qual é o tamanho daquele ciclo, é muito diferente que olhar a taxa de desemprego. A taxa de desemprego crescente dá a impressão que é um ciclo de baixa. Quando você olha a diferença entre PIB e PIB potencial, não é tão diferente assim, medido desse jeito. Então, na hora que você vai tirar do resultado primário aquilo que é fruto do ciclo, usando essa medida, parece que não sai quase nada do resultado primário. Então, o teu resultado estrutural fica parecendo que, na verdade, ele caiu só por uma decisão de política econômica, e não por um problema de falta de receita do ciclo. Aí você olha a diferença desse resultado primário de um ano para o outro e fala, olha, teve expansão fiscal em 2015. Enquanto que, se você olha para o dado de gasto, enfim, investimento, todos os dados separados, você vê que teve uma contração brutal de gastos discricionários em 2015. E se você calcula o PIB potencial de outra maneira, que é o que fazem Orair e Gobet, ou seja, sem fazer simplesmente tirar o filtro e ser contaminado pelas últimas observações, aí você vê exatamente o que foi uma
Enfim, isso aqui é bom a gente entender. Então, quando a gente pega esse resultado primário estrutural, a medida de se teve expansão fiscal ou teve contração fiscal é pela diferença de um ano para o outro, que é o chamado impulso fiscal. Então, se você olha aqui, 2014 para 2015, o déficit primário estrutural caiu. Isso aqui é uma contração fiscal, né? É a diferença disso aqui. Por outro lado, olha aqui, 2015 para 2016, o déficit primário aumentou. Significa que 2016 não, mas 2016 foi um ano, em termos líquidos, de expansão fiscal. Isso aqui pouca gente sabe. Nisso, os dados do Oraíro e Gobetti estão de acordo com os dados do IFE. Houve expansão fiscal em 2016. Tá? Isso a gente pode discutir um pouco mais no debate. 2017, não. 2017, todas as projeções pelo orçamento indicam uma contração fiscal bastante forte. Tá? 2016 não foi o caso. O que mais que acontece em 2015 e 2016 que destroem enfim, que agravam, transformam essa na maior crise econômica de todas, né? Além de uma contração fiscal num ambiente já recessivo, né? Então, agora vamos olhar um pouco para a taxa de inflação. E eu acho que entender a natureza desse processo inflacionário também é importante na hora que a gente quer debater macro, né? Eu vou abrir a taxa de inflação já, mas só para vocês terem uma ideia do que acontece com a taxa de juros, você vê que esse pontilhado aqui é o IPCA, ou seja, o índice de inflação é em 12 meses, acumulado em 12 meses. Você vê que ele começa a cair, depois eu vou mostrar o dado cheio, ele já começa a cair em janeiro de 2016, mais ou menos. Então, o IPCA, ou seja, a inflação entre janeiro de 2016 e janeiro de 2015, ela já está mais baixa do que dezembro de 2015, dezembro de 2014, e ela vai continuando a cair. Isso tudo é importante dizer porque janeiro de 2016 é pré-golpe. Certo? Não é o ano, não é a entrada do Ilan no Banco Central que provoca, por sua enorme credibilidade no mercado, e nem a aprovação da PEC do teto, e nem o que quer que tenha acontecido nesse período que você considera que o mercado olhe de forma muito positiva, que baixa a taxa de inflação. A taxa de inflação ela já está em queda no acumulado desde janeiro de 2016. Pode até dizer que essas coisas, dependendo da teoria que você usar, que essas coisas favoreceram, ampliaram, enfim, ok, aceito, mas dizer que essas coisas deram início à queda da inflação é simplesmente contraditório com os dados. Tá? No entanto, a taxa Selic, quando você vai olhar, aí nominal, se for real é mais ainda, porque a queda da inflação por si só, né, já estaria elevando a taxa de juros real no Brasil, básica. Mas o fato é, apesar da inflação começar a cair desde janeiro de 2016, a taxa Selic nominal, ela fica exatamente no mesmo lugar, ela só começa a cair, aí sim, no final do ano passado. Né? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a política monetária demorou bastante a reagir a uma inflação mais baixa. Isso a gente pode discutir daqui a pouco. E ela foi, então, contracionista também. Além da política fiscal contracionista, você teve uma política monetária contracionista nesse período. E veja bem, isso é diferente de dizer que também você deveria ter reduzido a taxa de juros de forma acelerada nesse período, porque, como eu mesmo coloquei aqui antes, reduzir a taxa de juros e desvalorizar a taxa de câmbio, principalmente dado que era um período em que o dólar estava subindo, é uma coisa inflacionária no Brasil. Você poderia ter tido um problema nesse sentido. As coisas têm que ser feitas com algum cuidado. O desemprego, né, resultado. O desemprego que vinha caindo até
janeiro de 2015, apesar de toda essa desaceleração, você ainda continua, você tem um certo overshooting aí, em que demora para a taxa de desemprego começar a subir, mas o fato é que ela sobe em 2015 e 2016, num ritmo que a gente sabe muito acelerado, em que você gera, desde o início do ajuste fiscal, mais ou menos 5 milhões de desempregados, hoje. Né? Então, enfim, isso também conhecemos. Tá, isso tudo muda a natureza da inflação. Então, não é uma inflação de pleno emprego, não é uma inflação de crescimento de salários, não é uma inflação de crescimento de preços de serviços. Deixa de ser. Né? Quando você vai olhar os dados, né, 2015 e 2017, isso aqui é do relatório do Banco Central, tá? Mas são dados também abertos pelo IPCA no IBGE. Você vê que realmente a inflação total ela sobe em 2015, começa a cair em janeiro de 2016, mas realmente o componente que mais cresceu em 2015 foi o de preços administrados. Então, naquele momento ali, vamos voltar um pouco atrás, naquele momento em que você teve, você começa